Quando a gente pensa na Índia, normalmente já vem aquelas imagens das ruas caóticas, sujeira, buzina sem parar, multidão para todos os lados. Mas aqui no sul a gente encontrou exatamente o oposto e é isso que a gente vai te mostrar no vídeo de hoje. Olha lá, não tem lixo na rua, ó. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Não, e olha isso aqui, gente. Taxímetro. E pra comer, ó, você vai fazendo uns bolinhos assim. Dá uma juntada. Essas casas nos barcos. Mas na verdade tem vários hotéisinhos aqui também. Tem gente que literalmente mora e você pode alugar uma dessa daqui. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? A gente tá na Índia, mas acredite se quiser, o sul da Índia é um universo paralelo e a gente vai mostrar isso pra vocês, cara. Cara, é muito diferente. Olha isso. É uma igreja, tudo limpinho, tudo arrumadinho, pintadinho. Aqui, ó, pra não falar que era só a igreja, olha lá, ó. Nem buzina tem. Se você chegou agora aqui no canal, a gente acabou de voltar de uma trip incrível no norte da Índia. O norte da Índia, resumindo, é tudo aquilo que você ouviu falar sobre a Índia no ocidente, tá lá no norte. Então, Rio Ganges, buzinas, Templos hindus, tudo. é, tudo. Aqui é um universo paralelo. A Ilha do Sul é uma parte praiana. É muito popular aqui, praia, coco e mar. É E isso. igreja católica. Igreja católica. Aqui foi colonizado uma boa parte pelos portugueses. Então, além da igreja católica, tem cidade aqui até que fala português. É uma grande loucura, nada faz muito sentido. A gente vai mostrar isso aqui nesse vídeo. No decorrer do vídeo, a gente vai mostrar as maiores diferenças, né, que a gente conseguiu descobrir entre o norte e o sul aqui, e uma delas é a gastronomia. Enquanto lá no norte a gente não encontrava muito café, e geralmente quando encontrava os cafés eram bem mais caros, aqui a gente pegou um copão de café por menos de R$5. Gigante esse copo, é um café gelado delicioso. E aí, Falando nisso, eu vou filmando. e aí o moço do restaurante que a gente achou aqui, ele estava explicando que o sul da Índia tem muita plantação de café, inclusive tem uma cidade que chama Vineyard, que é uma cidade que a gente vai inclusive visitar, tem um dos melhores cafés do mundo, então por isso que aqui vai ser mais fácil encontrar café e vai ser mais barato, de mais qualidade. E é isso aqui, o café da manhã tradicional aqui de Kerala, que é essa região sul, que nada mais é do que esse cone feito de arroz que se chama puttu. É um cilindro que ele é feito com coco e arroz cozido. E isso daqui chama chana, que é um grão de bico misturado com curry. Então ele estava me explicando que eu vou desmontar. Olha que bonito tá esse aqui, gente. Eu vou desmontar esse aqui, eu vou botar um pouquinho. Vamos ver aquilo aqui. Vou tentar fazer aqui. Eu acho que era mais fácil pegar com a colher um teco desse e mergulhar nesse. Não façam desse jeito não, mas vamos Olha lá. lá. Ó. Opa, eu errei a mira. Nó. Não, e o coquinho vai quebrar o apimentado, com certeza. O coco quebra o apimentado, então ele equilibra o sabor. Gente, custou 120 rupias, vai ficar na tela aqui o preço, em real. Café da manhã. Gente, eu já amo esse lugar. Ó, então aqui no café da manhã tinha duas opções. Uma Thay já explicou, essa é a segunda. Isso aqui chama sambar, que é o molhinho. Esse aqui é feito com lentilhas. O outro é da grão de bico, então esse aqui é lentilhas com também curry, claro. Estamos na Índia. E várias outras especiarias também. Ó, tem isso aqui, parece vagem, eu não sei o que É, exatamente. vagem. Uhum. Enfim, ó. E esse Vi daqui? aqui uma cenourinha, não, tomate. Olha que bonitinho. Isso aqui também é feito de arroz, ó. A textura, é uma textura meio fofinha. Eles amassam o arroz, vira quase uma pasta e eles fazem isso aqui no vapor, então ele dá uma infladinha e fica fofinho, então você dá aquela chuchadinha, né? Nossa, é completamente melhor. Sério? Completamente Porque o outro era meio adocicado por conta do coco e dava aquela explosão. Esse é mais o quê? Apimentado? Um pouquinho mais apimentado. Esse aqui não é nada apimentado. Aham. Então, quem não gosta de pimenta, vai nesse aqui. Sambar. E Aprovado? Qual é mais gostoso? eu gosto de pimenta. Primeiro. Esse aqui é menos temperado, eu gosto de tempero, sabe? Esse aqui... quem não gosta de pimenta, vai nesse aqui, que é mais gostoso. Mas eu adorei os dois. Esse tem menos pimenta, então eu prefiro esse. A gente pegou uma noite num hostel, mas além do hostel ser bem ruinzinha,
A gente achou um outro lugar que foi uma indicação que era melhorzinho e metade do preço. Então a gente tá fazendo as mudanças aqui. A gente só não pegou 2 noites no outro porque não tinha, assim, o dia que a gente chegava já tinha esgotado. Então a gente fez essa loucura. É 12 minutos andando, então não vale a pena pegar um tuk-tuk que eles vão nos explorar. Mas a gente tá com muita pressa porque hoje a nossa meta é conhecer a Veneza indiana. Então a gente tem que correr para pegar trem, barco, metrô ou cipó e vamos lá. Para vocês que o sul da Índia é um outro país, eu tô falando do quê? Fala aí, Brunete, a diferença do tuk-tuk. Não, olha lá, não tem lixo na rua, ó. Tudo limpinho, ó. Tudo limpinho. Não, e olha isso aqui, gente. Taxímetro. Cara, eu tô assim, não tem como. Vou filmar um pouco das ruas. Não, e tem muito mais gringo nas ruas. Muito mais. E tipo assim, por aqui ser mais civilizado, digamos assim, tem taxímetro, tem menu, então é mais difícil cobrar o triplo para um gringo. Então é muito melhor, você Pra se sente turista, menos você enganado. se sente menos enganado, porque lá a gente, de verdade, o norte da Índia foi uma experiência que eu acho que a gente nunca vai viver nada tão intenso e legal, especial, mas você tá o tempo inteiro uma nota de dólar andando assim num nível muito bizarro. Então aqui você sente que as coisas são um pouco mais justas, sabe? Até a forma que as pessoas fazem, tipo assim, se aproximam de você para oferecer alguma coisa é mais tranquila. Lá, você queria pegar um tuk-tuk, cara, era 20 pessoas em cima de você. E cada um querendo cobrar mais caro que o outro. É. Então, assim, no Uber tava dando 100 rupias. Eles falam assim, 500. Eles dizem, você é louco, 500, eu pago 250. Eles falam assim, não quero. E saí. Nesse nível. Então, assim, cara, não consigo explicar. É outro país, é outra... Mas não adianta, tipo assim, se vier pra Índia tem que ir pro norte, entendeu? Tem que conhecer as duas partes, porque é outro país. É como se fosse pra Paris e não fosse pra... Ó, se fosse pra França e não fosse pra Paris, entendeu? Tipo assim, é hypado, todo mundo vai, mas tem que ir e depois você vai pros outros lugares e explora o resto da Índia, que também é incrível. Tudo na nossa vida é com muita emoção e como a gente está nessa região sul aqui, uma das coisas mais importantes, mais legais para ver aqui é a região de Alipi, que é onde tem os backwaters, que nada mais são do que alguns canais, que é o considerado a Veneza daqui, né? Cheio de palmeira e tal, então tem os barquinhos, a gente você faz um passeio lá e é diferente de tudo que você vê aqui na Índia. Só que assim, a gente só tem um dia aqui antes da gente ir para as montanhas e a gente falou assim, não, temos que dar um jeito de chegar até lá. Então a gente veio para uma estação de trem sem falar nada da língua deles aqui, uma loucura, e corre para um lado e corre para o outro, conseguimos comprar aqui. O ticket do trem custou 70 rúpias nós dois, ou seja, 35, é menos de, sei lá, 50 centavos de dólar, isso é muito barato. Mas agora a gente está esperando o trem que provavelmente vai chegar nessa plataforma aqui, vai demorar mais ou menos 1 hora e pouco para chegar lá e lá a gente vai negociar esse tal desse passeio para mostrar para vocês. Então a gente não faz ideia de como é, não pesquisamos muitas coisas, então vai ser tudo uma surpresa que a gente vai descobrir junto nesse vídeo. Se liga, começou aí um pouco de gente pro outro lado porque a gente acha que vai ser uma manada para tentar entrar nesse trem, ó. O trem tá chegando, os caras já estão em posição de ataque. Véi, eu tô com medo do que vai acontecer agora. É, salve-se quem puder total. Meu Deus. Isso aqui foi hardcore, a gente vai em pé. Não deve ter nem banco, você viu? Não. Meu Deus. Queríamos uma experiência roots de trem indiano e conseguimos. O universo dá aquilo que a gente pede. E aí, Nanete? Uai, conseguimos. Nem todo mundo consegue subir aqui em cima, porque a maioria já tem senhores, enfim. Aí a gente, mano, deu um pulo aqui pra cima, tá Ó, só... a gente tá igual esse menino aqui só os e malucos embaixo aqui em vai cima. um monte de gente assim espremida e um calor, aí tem esse ventilador aqui, ó, mas você acha que ventila? Claro que não. Só joga bem no meio onde não tem ninguém. Cara, vai ser 1 hora e pouco nisso aqui, mas é isso. Experiência. Gostei. 70 rúpias, vale ressaltar. É, eu falei, mano, loucura.
E depois de toda a correria que foi chegar aqui, a gente pegou um tuk-tuk até o canal, então saindo da estação de metrô, da estação de trem, a gente demorou mais ou menos uns 20 minutos, custou 150 rúpias. E aí foi a hora de negociar. O cara começou me cobrando 3.600 rúpias, que dá quase 40 dólares. E aí ali conversando aquela coisa. Gente, ninguém perde pra mim na negociação, tá? A Bruno já tava lá dando uns 3.600, eu falei assim... Eu só tenho poucas horas, você não vai me dar almoço, qual é que é, não sei o que. Fim das contas, pagamos 2.400 rúpias. É um passeio privativo, então dá um look no barco aí, Bruno. Olha lá, então é um passeio privativo, a gente tem o nosso motorista ali e tal, aquela coisa. Esse preço, eu acho que dá pra, se você tiver em uma galera maior, dá pra você negociar, pegar um barco desse aqui só pra sua galera. Então, basicamente, o que que é? Aqui é considerada a Veneza da Ásia, tá? Então, é o maior rio aqui do sul da Ásia. E esses barquinhos, eles serviam desde antigamente para transporte de arroz e especiarias. Com o tempo, isso aqui foi virando uma atração turística gigantesca. Se você fala de Kerala, você com certeza vai ouvir falar de Alepei, que é essa região que a gente tá. Então, são esses barquinhos maravilhosos que você tem algumas, como eu posso dizer, são alguns níveis, tá? Então, se você quiser ficar num barco desse, dormir, tem os houseboats, que são literalmente casinhas que você pode alugar por uma noite. Então, tem desde as mais caras, a gente vai colocar o preço médio aqui na tela, ou então pegar um passeio desse daqui, que pode durar um dia ou de 3 horas, que foi o nosso caso. Então, aqui, ó, o canal inteiro cheio dos barquinhos aqui, e tem para todos os bolsos, como eu falei. Daqui a pouco a gente vai passar em uns barcos locais, aí a gente filma para vocês verem. Ó, se liga, quanto mais a gente vai afastando, né, do pier principal, a gente vai entrando numa área mais verde, mais quieta. Ó, esse é o último prédio que a gente tá passando. E ali já começam as palmeiras. Gente, olha isso aqui. Quando que você imaginou um negócio desse na Índia, gente? Não, isso aqui é loucuragem completa. Isso aqui não... Ninguém esperava. E um calor, fala do calor, Bruno. Gente, tô abrindo aqui, eu tô desesperado. Não tem sol hoje, tá quase chovendo e tá um calor assim que não tá escrito. Imagina isso aqui no sol. Ó, o que eu falei, a gente tá chegando na região onde ficam as casas, então tem gente que literalmente mora e você pode alugar uma dessa daqui. Então, pra quem tem tempo, um pouquinho mais de dinheiro pra gastar, é uma opção muito legal, velho, porque imagina a experiência. Olha lá, dá um zoom ali, ó, tem 2 ar-condicionados, isso aí é bom. Não, isso aqui é 0 bala, isso aqui é... Janela europeia, ó, janela dupla face de temperatura. Suas decorações. Oh, isso aqui é inacreditável. Inacreditável. Na Índia, então, aí que a inacredibilidade potencializa-se infinitamente. Ele é muito louco, né? Porque eu acho que a internet hoje tem um papel muito decisivo na hora de mostrar vários lugares, assim. Sensacionalismo. E aí tudo que a gente sabe da Índia tá lá. É o caos, é o norte, na verdade. E, gente, não tem um barulho aqui, só a gente cacarejando. O pessoal vai resolver sair ali pra nós, olha lá. Mano, e é mó barquinho gracinha, velho. Tipo, com menos de 100 reais você faz um passeio super legal. Onde que você faz um negócio desse? Olha. Olha lá o povo morando ali. Cadê? Não, ali é top também, ó. Aí ele cansou dali, ele sai o barco dele e vai pro outro lado ali, ó. Boa. Então depois do Duca vai rolar uma temporada num barquinho. Nossa, com certeza. Se liga, de um lado essa mansão aqui, do outro lado um ponto de ônibus, ó, porque o que rola aqui também são vários barcos locais, porque agora que a gente afastou ali daquela região da onde a gente pegou o barco, a gente começa a chegar na Vila dos Pescadores. Então essa parte aqui a galera realmente mora aqui. Então ó lá, tá até escrito ali, ó, que tipo, como se fosse a parada do ônibus mesmo, sabe? Então provavelmente deve ter em vários horários e tal. Mas olha que doideira, gente. Quando que você tinha ouvido falar de um negócio desse?
Ó, se liga, isso daqui é uma casa. Com certeza absoluta, ó. Vou tentar botar mais... Ó lá, ó a sala lá em cima, umas cadeiras bonitas. Ó, aqueles 2 cilindros ali no final, ó, provavelmente é pra água quente. E aquele negócio no andar de cima ali, Bruno? Cara, tem um negocinho meio azuladinho, né? Olha só. Parece um botão de curtir. É hora de deixar um like nesse vídeo e mais, se você estiver realmente gostando do nosso conteúdo, vai ser maravilhoso te ter aqui com a gente. Então já se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, conteúdo de qualidade, com um monte de coisa diferente que você não vê por aí, gente, eu não queria falar não, mas a gente entrega assim, com propriedade. Ó, esse aqui é o que eu falei que é o busão pra galera que mora na região aqui lá pro centro. Nossa, ele já vai concluindo e levando a galera do mesmo. Olha que máximo, aqui é muito tradicional comer na folha de bananeira, então ela vai colocando os molhinhos aqui. Gente, sério, olha que sensacional. Se liga, eu vou comparar, o Bruno sentado aqui, olha o tamanho da folha. Aí pelo que eu entendi, vai vir arroz aqui ainda e o peixe, cara. Ó, agora sim, chegou tudo, então são esses molhinhos aqui, o arroz, o peixinho pra cada e pelo que eu entendi tem mais uns molhos aqui, umas coisas aqui pra gente ir chuchando em tudo. E foi uma porção aqui bem servida. Obviamente somos turistas, então isso daqui com certeza foi 3 vezes mais caro do que é. Ok. Mas é isso aí, bonito tá. Ó, não faço ideia de como come, então eu vou só misturar um pouco de arroz e falando pra comer com a mão aqui, mas não tô conseguindo entender como. Então eu vou misturar um pouco de cada coisa. Muitas das coisas aqui, como a gente já falou, é base no coco. Então esses cremes aqui, ó, tipo esse daqui da Ponte, que é esse daqui do Bruno, é com coco. Nossa, delícia. Esse peixe aqui eu não sei como eu vou colocar, não. Ele tá bem tostadinho, tá? Tem espinho. Mas eu entendi. O tempero dele já é apimentado. Mas é bem gostoso, bem gostoso. Brunão muito local, comendo com a mão, que é bem tradicional a galera daqui fazer isso, mas explica aí a diferença, Bruno. Primeiro, só se come com a mão direita, porque a mão esquerda não é tão limpa. Não necessariamente todo mundo faz isso, mas é cultural. Se caso precisar, você lava o bumbum, ó, com essa mão. Então, uma mão nunca interfere na comida. Então, às vezes a galera come até assim. E pra comer, ó, você vai fazendo uns bolinhos assim, dá uma juntada. E Blau? E olha que legal, essa casa aqui, por exemplo, é um hotel. Então eu achei que nessa área aqui só rolava ficar nos houseboats, né? Que são essas casas nos barcos. Mas na verdade tem vários hotéisinhos aqui também. Olha, olha aqui. Você tá doido. Olha. Um fato muito curioso e diferente de tudo que a gente viu até agora no país é justamente a influência do catolicismo nessa área sul aqui. Porque quando a gente estava lá no norte, a gente só encontrava os templos hindus, algumas mesquitas e tal, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma igreja cristã. E como Coati foi uma cidade que foi colonizada pelos portugueses e pelos holandeses, eles trouxeram muito essa influência. Na verdade, eles impuseram o cristianismo nessa região. Então aqui é muito forte. Todos os lugares que a gente olha tem várias igrejas católicas. Essa daqui foi construída em 1505 e é uma das igrejas mais antigas e importantes aqui do país. Ó, um dos pontos turísticos aqui de Coati são essas redes de pesca chinesas
eles chamam de Chinavala. Quando os chineses estavam aqui no século XIV, eles desenvolveram esse método. As redes são seguradas por essas madeiras maciças que tem umas cordas que puxam para cá, que tem uma pedra para contrapeso. Então, passa um tempo, eles descem essa rede, ficam uns minutinhos, 5 minutinhos, e várias pessoas puxam a corda de uma vez só, então todos os peixes que estão passando sobem. Então, pega vários peixes de uma vez só. É uma mistura de engenharia com trabalho em equipe, que os chineses trouxeram esse método para cá e eles usam até hoje. O cara estava explicando que vários peixes que saem daqui com esse método vão para os restaurantes, para o mercado de peixe, enfim. Entramos aqui no Manta Cherry Palace, que também é conhecido como Palácio Holandês. Ele foi construído pelos portugueses em 1555 como um presente para o rei aqui de Kerala, né, para o rei de Cochin. Porém, depois os holandeses chegaram aqui e eles reformaram aqui, então por isso que ele ficou com esse nome. Então aqui dentro, eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho, mas a gente consegue ver um pouco da arquitetura local e das influências europeias. Deixa eu tentar mostrar um pouco aqui para vocês. Uma coisa que a gente descobriu aqui, andando na rua e só tentando pegar um tuk-tuk para um dos pontos que a gente queria visitar, é que os tuk-tuks, além de ser transporte, eles aproveitam que aqui é pequenininho e eles fazem um serviço de tipo guia turístico. Eles não ficam explicando a história do lugar e tal, mas eles te levam em todos os pontos, então é só negociar. O moço que a gente pegou aqui, ele falou que ele cobraria 2 horas, 300 rúpias para ficar 2 horas. Aí eu falei, moça, eu nem tenho 2 horas, só quero uma. Aí eu escolhi uns pontos, ele tá levando a gente por 200 rúpias. Então, tipo assim, 15 reais mais ou menos. E aí ele fica esperando na porta dos lugares, dá uma explicadinha do jeito dele e vambora lá. Eles têm um caderninho, não dá pra mostrar porque tá com ele. Com todos os pontos turísticos, você aponta agora o que ele quer, ele faz uma matemática louca e assim vai. Kochi fica numa parte muito estratégica da Índia, então a plantação de qualquer coisa que é muito boa por causa do clima e principalmente para indas e vindas de barcos, porque ela fica num ponto muito maravilhoso. Então aqui é conhecida como a capital das especiarias. A gente chegou aqui num dos pontos turísticos, que é o mercado de especiarias. Aqui foi uma construção feita pelos portugueses, tem mais de 400 anos. E aqui é onde vinham todos os produtos. Eles embalavam tudo aqui para distribuição não só em Kerala, mas na Índia toda e principalmente para a Europa, claramente. E assim a gente se despede do sul da Índia e da Índia, né, Bruno? Nosso último episódio dessa série maluca. Cara, foi incrível e o sul da Índia é um lugar mais diferente, maneiro e lindo. Tudo que a gente já tinha visto na internet sobre esse lugar. Então, sério, a Índia, num geral, é assim. Pra quem gosta de um lugar autêntico, diferente, vem com a cabeça aberta, você vai ter a melhor experiência da vida. Eu acho que uma das viagens mais legais que a gente fez. Tudo que aparece na internet de sujeira, de coisa maluca, tudo existe. Então vem com a cabeça aberta que você não pode só se prender a isso, você não pode se prender a uma coisa feia ou outra, mas tantas coisas bonitas que tem aqui também. Exatamente. E assim, não deixa de se inscrever nesse canal, porque ajuda muito o nosso trabalho. E agora a gente vai começar uma nova temporada num novo país com uma aventura mais maluca ainda. Mas se você gostou, né, de acompanhar esse vídeo aqui, eu sugiro que você assista esse vídeo que eu deixei do seu lado, que é o vídeo quando a gente chegou aqui na Índia com as nossas primeiras impressões. E desse lado aqui é a playlist com tudo que a gente passou nesse país, né, Brunete? Uai, pega a pipoca e clica aqui no vídeo. Isso, tchau, tchau.